A. Princípios especiais dos trabalhadores de milagres. 11. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. 12. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental na percepção dos níveis. 13. Nunca confundas a mentalidade certa com a mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro como qualquer coisa exceto um desejo de curar é uma expressão dessa confusão. 14. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. 15. O poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgar em vez de curativo, julgador em vez de curativo. 16. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro, isso não importa. 17. A injunção, sede uma somente, é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido, fazei em memória de mim, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade coexistimos com Deus. 18. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e dos outros, se, em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. 6. Medo e conflito. 1. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do seu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode ser encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que os pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que tu sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. 2. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha.
O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Tão logo coloques o que pensas sobre a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. 3. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Esta é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisa de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar de correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não podes funcionar. 4. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendentes com passividades às criações equivocadas da tua mente. O resultado particulares não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. 5. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção, que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. 6. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensões em fazer a vontade de Deus. Tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, ungindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através de aceitação de uma meta unificada. 7. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que de alguma forma tens que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos ao processo mais amplo de aceitação à expiação como remédio. Esses passos podem ser resumidos desta forma. Primeiro,
É preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. 8. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em uma posição em que necessitas da expiação. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. 9. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se espera poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente remover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância. Mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque, de fato, tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível.